Fala aí, seus doidos. Aqui é o Joe Rod e nós tá num cenário diferente, porque eu não tô na minha casa. Eu tô de novo aqui na casa com o camarada meu, Raziel, do Patos. Vocês devem lembrar dele em filmes como... Não, esse aí não é simples. Vocês devem lembrar dele lá do vídeo do The King of Fighters 14, quando a gente jogou a demo. Né? Tô no mesmo lugar e tudo. E hoje, né, Razi, a gente tá aqui pra falar de uma parada maneira aí, mais ou menos. Polêmica, vamos desculpa. Que é a VGA, né, a Video Game Awards, que é uma premiação que surgiu há alguns anos e tudo mais. Mas como aqui o canal é mais voltado para jogos de luta, a gente vai falar só de um trecho da VGA, que são os 4 indicados pro melhor jogo de luta do ano. Aí a gente vai falar um pouquinho de algumas coisinhas também, que aí a gente vai reclamar, que aí senão não é mimimi essa bodega. Então assim, pra começar, né, os 4 primeiros jogos indicados, né, os 4 únicos indicados. Os 4 únicos, na verdade. Foram Street Fighter V. Correto. E o outro, Pokémon. Killer Instinct só a Season 3, né? Isso. Que a gente tava até comentando aqui em off, que a gente acha muito estranho e injusto o Mortal Kombat XL não estar. E tal o Killer Instinct Season 3, que é um jogo de 2013. E a Season 3 é só uma expansão. Mortal Kombat XL eles praticamente refizeram o jogo. É praticamente um jogo novo, tanto que tem outro nome. Mas tudo bem, Mimi, não é só disso. E o outro é o The King of Fighters 14. The King of Fighters 14. Polêmico The King of Fighters 14. Que é interessante a gente citar, assim, né? Que é importante a gente frisar que a gente não quer gerar hate, a gente não quer gerar ismo, a gente não quer gerar tretinha de fanboy. Não é isso. Ao contrário, é criticar um pouco até disso daí. É uma coisa assim, já bem infantil, na verdade a gente nem esperava que o público de jogos de luta assim tivesse ainda com isso, porque é uma coisa que sempre existiu em todos os públicos, não só esse. Mas especificadamente esse, né? Porque já é um público pequeno e eles ainda ficam discutindo. É uma coisa meio estranha mesmo, né? A primeira discussão, assim, primeiro foi do próprio VGA. Do próprio VGA, assim, eles, vamos dizer assim, acharam um absurdo jogos como Pokémon, né? Tá competindo com Street Fighter V. O próprio Street Fighter V, teve gente que fala que o Street Fighter V é um jogo que não merece porque saiu incompleto e tudo mais. Tem a própria questão do Killer que a gente comentou, de ser só uma expansão desse, e o The King of Fighters 14 com toda a polêmica dos gráficos, porque se a gente for para analisar jogo completo, jogo incompleto e tudo mais, a gente pode, de uma certa forma, dizer que o The King of Fighters 14 foi entregue inacabado. E tem jogos assim, muito mais assim, completos, vamos dizer assim, muito, tecnicamente falando, muito mais completos. A gente só nessa parte técnica, quer dizer, e não estão concorrendo, que é o próprio Mortal que a gente já citou, Guilty Gear, por exemplo. O Revelator saiu esse ano, por exemplo, um jogo que foi muito bem recebido pro público dele, mas assim, o ponto que a gente quer chegar é o seguinte: às vezes o pessoal se esquece, né, das propostas das coisas. Vamos falar da proposta da VGA. Não é para premiar o jogo mais técnico, assim, em termos de jogabilidade. Não é para premiar o jogo assim mais difícil de ser jogado, mais assim, não só, né? Mais refinado. Não só isso. Isso é provavelmente, né? Não vamos assim, é uma especulação nossa. Isso provavelmente deve ser uma dos critérios, né? Mas não o único e não o critério que define. Existe também o apelo ao público, entendeu? E nisso eu tenho certeza que Pokémon deve estar arrebentando, entendeu? Era isso que eu ia citar, né? Eu conversando até com a Jéssica, né? Por que filme, por exemplo, um filme ganha, sei lá, melhor diretor, mas não ganha melhor filme? Isso. Ganha melhor filme, mas tipo, não ganha melhor roteiro. Sei lá, pensa assim, tirando o Retorno do Rei, Senhor dos Anéis, que ganhou tudo, mas e Titanic, né? Pega, por exemplo, um filme assim, o cara, se você tá nomeando o cara como melhor filme, ele foi melhor em tudo. Até se for parar pra analisar dessa forma, mas não é. Mas não é bem não isso. Não é isso. E é o que eu penso do VGA dos jogos de luta. Não é o melhor jogo. Por exemplo, se o Pokémon ganhar, quer dizer que ele é melhor que os outros 4? Não. Não necessariamente. Não necessariamente. Ao meu ver, significa assim, que ele cumpriu melhor os propósitos dele.
Assim, não que ele seja um jogo melhor que o Street Fighter, não. É porque nos propósitos dele, pelo menos ou a maior parte dos critérios, ele cumpriu melhor, entendeu? Jamais isso vai definir assim, agora pô, quem ganhou, então eu vou abandonar esse Street Fighter 5 é ruim. Que é uma coisa que é bom, eu vou um pouquinho além também. É o jogo de luta que saiu nesse período que foi mais relevante para a indústria. Pra indústria, nossa, perfeito a né? colocação, desculpa até te cortar, mas tipo, perfeito, assim. O pessoal se esquece também que, assim, essa é uma premiação da indústria para a indústria, né? A indústria de games que a gente tá falando, tá? E não do nicho de jogos de luta, não do público dos jogos de luta, ou da indústria pro nicho, quer dizer, não é isso, não, é da indústria pra indústria. Não é que a indústria tá separando assim, ó, público de jogo de luta, isso aqui é pra vocês. Não, entendeu? Os jogos são pra todos. Não existe essa regra, essa definição assim, ó. Só quem é fã de jogo de luta pode jogar jogo de luta e pode, assim, opinar em jogos de luta. Não, cara. Tanto que por mais que eu sempre falei muito, quando criticaram que o Street não veio com o modo arcade, eu muito falei, mano, pra mim não faz diferença. Pra quem é competitivo, não faz diferença. Aí que entra um pouco a grande falha da Capcom no lançamento. Ela pensou muito no competitivo. O Street Fighter V ele foi sim lançado às pressas, sem conteúdo, visando campeonatos. Visando a Capcom Cup, que vai ser agora. Vai ser agora, amanhã. Pra nós aqui amanhã, saindo sexta-feira esse vídeo, é amanhã. Não, na verdade é na própria sexta-feira que começa. Dia 2 e dia 3. Então, tipo, provavelmente vocês vão estar vendo esse vídeo junto com a Capcom Cup. Eu espero que eu consiga editar. Então, assim, é uma coisa que é voltada para a indústria. E o Pokémon, se a gente for parar para analisar, ele consegue ser mais relevante para a indústria. Que entra outra ponta interessante. Relevante para a própria Nintendo, assim, entre outros aspectos, assim, o lance de carisma conta muito também, eu odeio usar essa palavra, a gente estava discutindo um pouco assim, mas o público, abre aspas, casual, fecha aspas, que assim, eu até não gosto de usar essa palavra porque hoje fazem uma separação tanto assim, público casual, público hardcore, que falar que alguém é casual é até ofensivo. Então assim, o público não hardcore, não competitivo, vamos falar assim. O pessoal quando fala casual é num tom de ofensa e não é pra ser. Nunca era pra ser essa palavra. Eu sou jogador casual quando não tô competindo, quando eu tô na fila do banco, eu pego meu celular e jogo Angry Birds. Agora eu sou menos competidor que você. Eu sou jogador casual de uma renca de coisa, mano. Eu jogo de tudo que não é Street Fighter V, eu sou jogador casual. Nossa, eu jogo Minecraft. Eu sou um péssimo competidor? Não. Oh, meu Deus! Meu Deus, nossa, meu... Então, e era uma coisa que a gente queria abordar também, né? Que é essa segregação e, vamos chamar assim, de cagação de regra. Não porque jogador de verdade joga coisa X, não joga coisa Y. Amigo, quem definiu isso? Joga, velho, só joga. Assim, amigo, mas quem definiu isso? Você tá definindo aí na sua cabeça? É isso? Então assim, amigo, videogame é meu. Eu jogo o que eu quiser. Que aí entra também, desses jogos todos, entra aquela discussão primeiro, né? Aquela discussão da acessibilidade do Street Fighter V, que muita gente critica o 5, falando, não, porque o 4 era muito mais técnico, era muito melhor. E agora o 5 ele tá tá com a acessibilidade assim e o público casual tá jogando tudo. Que ótimo! Né? Amigo, você não se tocou ainda que isso é uma coisa ótima? Entendeu? Quanto mais gente pra jogar um jogo melhor. Exato. A gente não pode voltar pra época do lançamento do Third Strike, do lançamento dos primeiros Guilty Gears, que era uma coisa de nicho. Videogame, gente, já é um hobby de nicho. Já começa por aí. E aí você vai pegar e vai criar um nicho do nicho. Então não faz sentido. É complicado. Então, eu fico bastante bravo quando eu vejo essas discussões. Não, que tal jogo é melhor que tal, não sei o que quem joga de verdade joga tal coisa, isso aí é jogo de... Eu falo muito isso na brincadeira, tá? Às vezes algumas pessoas veem eu no Facebook assim, jogo de mulheres irmãos, sabem que eu, por exemplo, eu tava falando isso do Minecraft recentemente. Jogo de mulheres irmãos, eu jogo. Overwatch. Eu falei do Overwatch, eu tô doido pra jogar Overwatch, entendeu? Eu falo que é de mulherzinho porque é um jogo bem colorido, isso que é uma coisa muito bacana, que tem esse apelo todo visual, que é uma coisa legal, tem a identidade visual, o jogo tem, é bem forte, a personalidade do jogo é bem forte, dos personagens. Não tem o que falar assim. Uma coisa é falar no tom da brincadeira, outra coisa é realmente falar querendo segregar, entendeu? E isso é um pensamento, gente, até perigoso, sabe? Quer dizer que agora então eu não posso mais, sei lá,
me misturar com algumas pessoas porque elas jogam tal coisa que elas ou deixam de jogar ou não entendem. Não, assim, se você não curtiu esse jogo é porque você não entendeu. Só quem entende. Gente, isso não existe. E aí entra, falando também de um outro jogo. Desculpa, galera, eu não vou falar muito de Killer Instinct citando os jogos, porque eu, sinceramente, eu não acho que ele deveria estar, não porque ele é um jogo ruim, mas porque ele é uma expansão. A gente não entendeu, Ele é uma expansão. Na verdade, a gente não entendeu, por exemplo, por que a expansão de Killer Instinct está e Mortal Kombat não. Ano passado, Ultra Street Fighter, se eu não me engano, Ultra Street Fighter 4 de PlayStation 4 concorreu. Eu não acho certo. A Ultra Street Fighter 4 saiu em 2014. Mas enfim. E aí nessa vibe aí de atrair todos os públicos, ser algo para a indústria, a gente entra assim em aspectos técnicos, que é, por exemplo, som, gráfico, aquela coisa de revista de videogame, que é uma coisa que eu vejo que The King of Fighters 14 também é um jogo que não deveria ganhar. Tá debilitado, Por quê? Tecnicamente falando. Porque eu sou do pensamento que ele foi entregue no mínimo sem polir. sem refinamento. Não tem polimento nenhum. Mas isso eu quero dizer no aspecto gráfico, principalmente. As músicas estão boas e tudo mais. Mas as animações estão poucas. Alguns golpes ali, se tivesse 5, 7 frames de animação é muito. Aí tem muita gente que chega e fala: pô, mas The King of Fighters é muito mais jogo do que todos os outros, porque é muito mais complexo. Tá, cara, mas... O que é? Mostra um trailer do The King of Fighters pra alguém que não é competitivo. Cara, ele não vai comprar. A primeira coisa que ele vai ver é gráfico. Desculpa quem tá defendendo o jogo. Mas não dá pra defender The King of Fighters pro público pro público que não é competitivo, porque ele tá feio. A complexibilidade de um jogo, ela jamais deve ser usada como argumento numa discussão dessas. Assim. O Velberan, ele citou no vídeo dele, do review do The King of Fighters, e ele tá no Japão e tem muito mais acesso à informação, então eu acredito bastante na palavra dele. Que a SNK tomou essa decisão deliberadamente. Falou: eu tenho um orçamento apertado, então o que eu vou fazer com o The King of Fighters 14? Eu vou fazer um jogo com gráfico, com jogabilidade boa. Eu quero trazer o mais perto possível dos jogos antigos, e o gráfico vai ficar de menos importância. Eu entendo esse posicionamento da SNK, eu entendo. Mas se fosse pra fazer isso, por que não refinou a jogabilidade do 13? Pega o 13 já tá pronto, já tem engine pronta. Por que não refinou a jogabilidade do 13 pra ficar mais parecida com os anteriores? E aí continua fazendo, faz os lançamentos que eles estão fazendo, tudo mais, mas um lançamento decente, porque não adianta, mano, não dá pra você pagar R$30 num The Last Blade, numa coleção de The Last Blade, sem um patch gráfico. Sem um filtro, sem um modo online, né? Não, online eu acho que tem, mas não dá, cara. Porque você joga online no Fightcade. Pra que eu vou... O público que deveria ser direcionado, eles vão esperar. E eles esperam, foi uma crítica. Muita gente pegou: pô, mas não teve um patch gráfico, é só o port. É o que mais você ouve a galera falando quando é um lançamento antigo, é isso. E aí você pega um jogo como The King of Fighters 14. Que, gente, quem falar que The King of Fighters não é exemplo de gráfico é uma cagação de regra que beira o desespero. Sempre foi. Eles tiraram tiraram leite de pedra daquela placa deles, que durou até 2002. Durou até 2002. Não, 2002. Até acho que 2006. Não, acho que até 2003. 2004 em diante trocaram de placa. Mas usava os mesmos sprites. Ainda. Então, assim, eu quase perdi o fio da meada aqui, mas assim, é uma coisa que a galera que cresceu jogando The King of Fighters de maneira casual, pra se divertir apenas, eles estão um pouco se lixando que a jogabilidade... Eles não vão querer pegar o jogo, eles não vão querer pagar 250 pau num jogo... Por causa da jogabilidade. Pra pegar e vai olhar: ah, não, pô, os gráficos tá zoado, mas eu vou pegar pra ver. Não é mais PlayStation 2, caralho, que você pode pegar e comprar jogo pirata e jogar e já era. Não é. É caro, um jogo é caro. Então, assim... vai muito de expectativa. Eu não sei quais eram as expectativas de venda da SNK.
Se ela tá lançando patch pro 14, se ela tá investindo no 14, a ponto de fazer um campeonato mundial, Ela falou eu que vai dar acho suporte mundial. que ela falou que não ia dar. Não ia dar e agora vai. E agora vai, então eu acho que atendeu às expectativas da SNK de vendas do 14. Que aí a gente Eles também... estavam com a venda, então eles estavam com a expectativa bem baixa. Ué, talvez. Talvez. Porcentagem é uma coisa engraçada, né? Você pode ter uma meta de vender 1 milhão de jogos. Vamos pegar melhor. 100 mil jogos. Você vendeu 60 mil, você atingiu 60%. Só que se o cara tem uma expectativa de vender 30 mil jogos, ele vendeu os 30 mil, ele atingiu 100%. Então é muito isso. Então, só que assim, prova de que a SNK sabe e ouviu as críticas com relação aos gráficos é esse patch que tá vindo que vai ser mostrado na PlayStation Experience. Sim. Né? Então assim, é uma fina prova de que nem só de jogador refinado, de hardcore competitivo, vive uma empresa, vive a indústria. Para ele estar fazendo isso é para atrair o público, abre aspas, casual. Então assim, até quando vai ficar essa rixa, vai ficar essa segregação? Tipo, The King of Fighters tem um gráfico ruim, mas olha o do Street, gente, não é isso. Não é isso. Gente, um público depende do outro. Assim, o casual é o que gera números, vamos dizer assim. E o refinado, o competitivo, é aquele mais assertivo em termos de críticas, em termos de feedback, entendeu? É o mais assertivo, vamos dizer assim, não é que eles manjam mais também. E bom, galera, é isso aí. Nós vamos aqui rapidinho, porque a bateria acabou, coloquei pra carregar rapidão. Cara, não adianta. Pra um jogo de luta sobreviver, ele precisa atrair o público que não joga competitivamente. Nós, jogadores competitivos, nós temos a obrigação, entre aspas, de manter o jogo em evidência. Só que se o jogo não fizer a parte dele, se a desenvolvedora não faz a parte dele, não adianta você ficar chorando e tudo mais. Só jogabilidade, infelizmente, não vai vender um jogo. A parte visual é muito importante. Né? E além de trazer um jogo completo também, igual no caso do Street Fighter V. Street Fighter V vendeu bem menos do que a Capcom esperava porque não veio completo. Isso foi um erro da Capcom. Pensar só no competitivo ou só no casual, entre aspas, no caso dos jogos competitivos, né, os jogos de luta, é um erro. Você tem que balancear os dois. E o público, o competitivo, precisa do público não competitivo. Se ele quiser ter todo o subsídio que ele vai precisar ter, ele vai. Se ele quiser manter esse jogo por anos, assim, né, ele vai precisar muito desse público. Então, a gente precisa parar já com essa segregação, né, com esse elitismo. Entendeu? Isso nunca nem deveria ter existido. Pare de ficar cagando regra, entendeu? Não, porque só quem manja isso, só que, isso não existe, entendeu? Ele nunca existiu e nunca vai existir. E você não é melhor do que eu porque você joga o jogo X e eu jogo Y, entendeu? Isso não vai te fazer você uma pessoa melhor, um jogador melhor, no caso. E não é porque um jogo saiu errado, saiu ruim, que justifica outro sair ruim também. Não é porque o gráfico do Street Fighter, do The King of Fighters é fake que justifica o Ken ter aquela cara bizarra. não justifica. Tanto que é por isso que eu vou ser até um pouco polêmico, mas os 4 jogos que estão na Video Games Awards, eu acho que quem merece ganhar é o Pokémon. Eu acho que é o Pokémon. É que assim, entra na parte que o Pokémon também veio incompleto. Mas o impacto dele pra indústria foi muito maior do que qualquer um. Eu não vou saber opinar porque eu não joguei o Pokémon. Simples assim. Então é isso, galera. Valeu, Razi, ter topado participar aqui. Valeu todo mundo que assistiu até agora. Desculpa os probleminhas aí do corte abrupto. E joga mais, pessoal. E chora menos. Tá? Isso, ajuda mais, faz favor. Não, joga também, mais. Joga. Né? E é isso aí, faz tudo esse esquema de internet aí que vocês sabem melhor do que eu como tem que fazer. Um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima.